Ana, passamos agora para o Francisco Dourado. Vou usar seus 20 segundos que você deixou. A gente ouviu aqui uma coisa muito interessante que eu gostaria de estimular os municípios, que é a questão da troca de informações, porque desde 2015, eu participo de algumas discussões em nível federal, e nós temos 92 municípios no estado do Rio e 5.568, eu acho, na União, e é muito difícil você abarcar todas as necessidades municipais. Então, a construção desse plano está sendo feito com escuta aos municípios, então não percam as oportunidades de trocar informações para que tenham o máximo de informação e necessidades abarcadas. Por favor. Bom dia, eu vou começar pedindo só 2 minutinhos para fazer uma reparação, né? Começar com um pedido de desculpas pela não presença aqui do reitor, de alguém da reitoria. A gente está no processo eleitoral, então isso gera um monte de demanda, né? Queria pedir desculpa também, o Werner insistiu, mas eu não sou muito de falar de política, né? Eu vim aqui como técnico, mas eu queria dar uma devolutiva para as palavras do Coronel Romano sobre a questão da participação, da relação entre universidade e defesa civil, né? Eu vejo uma parceria, uma luta ombro a ombro, cada um com a sua responsabilidade. Eu tenho certeza que os nossos colegas nunca pensam em salvar vidas diretamente, como a Defesa Civil, representada pelo Corpo de Bombeiros e tudo mais, que está lá com o pé na lama, salvando vidas diretamente. A nossa atuação é mais nos bastidores, dando apoio à Defesa Civil, né? E outros projetos fora do momento de crise, né? Por exemplo, nós temos um trabalho muito bonito com o Ribeiro, né, lá na Defesa Civil de Nova Iguaçu, de educação, né, que eu acho que a gente consegue falar com as crianças. Eu vou ser sincero, acho que o trabalho que a gente faz com vocês assim, é o meu xodó, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque eu estou falando com as crianças ali no dia a dia, né? A Carol, que faz parte do grupo, já foi em outros municípios, dando apoio, e eu acho que essa semente que começou lá em Nova Iguaçu, se a gente conseguisse reproduzir em outros lugares, seria muito importante. Então, essa parceria, as universidades e Defesa Civil, eu acho que é fundamental. Que não é de hoje, na verdade, eu lembro, o primeiro contato que eu tive, não como universitário, mas como pesquisador, no DRM, né, com a Defesa Civil, foi com o Souza Filho, né, lá no 2000 e pouquinho, né? Depois disso a gente já se encontrou várias vezes. Agora, dando início àquilo ali, eu queria falar sobre, assim, para mim pessoalmente é muito legal estar aqui falando sobre defesa civil, falando sobre a aplicação de coisas, né? Eu vejo aqui, não vou citar nomes para não gerar, esqueceu de mim, né? Mas colegas aqui que eu já conheço há anos, alunos que já não são mais alunos, viraram doutores, né? E hoje está aqui, né, com a minha filha, primeira reunião de defesa civil, 9 anos, ou seja, a gente tem aqui o Coronel Honório, né? Cara, assim, para mim é maravilhoso ver essa mistura de gerações, né? Então, Werner, obrigado por me proporcionar isso. Vamos lá, então agora falando sobre o produto 2, o produto do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? Eu queria começar, antes de falar propriamente do produto, posicionar vocês sobre o que significa esse produto, né? A gente está falando sobre identificação dos riscos de desastre e cenários de curto, médio e longo prazo para o Brasil, né? Eu sei que vocês, dos municípios, têm aquele anseio de resolver os seus problemas locais, que é justo, né? Mas quando a gente pensa em Plano Nacional de Defesa Civil, infelizmente, a gente não vai olhar a encosta da comunidade de vocês. Tá? Porque, na verdade, a gente tem uma questão de escala. A gente está falando primeiro de um plano nacional que vai subsidiar, ajudar a desenvolver planos estaduais, que eu acho que aí eu vou abrir um outro parêntese sobre a participação universidade e defesa civil, né? Hoje a gente vê ali na verdade, 5 grandes instituições, perdão, deixa eu voltar aqui, o laser esse de cá. A gente vê a PUC capitaneando isso, a UERJ, Fiocruz, Recôncavo Baiano e Metodista. Romano, desculpa, falar Romano, porque a gente já se conhece há tanto tempo, né? Romano, eu vejo num futuro próximo uma nova versão do Plano Estadual de Defesa Civil, agora com UERJ, PUC, UF, UFRJ, as universidades que atuam aqui no Estado.
né? Eu acho que a gente tem que tentar e conseguir fazer um plano estadual abrangindo, né, esse apoio que as universidades podem dar. Mas dando continuidade aqui, então, esse plano nacional ele serve de subsídio para os municípios, para o Estado e para os municípios, né? Então não esperem a gente trazer solução na escala municipal, mas gerar subsídios para que isso vá ao nível estadual e prolongue ao municipal, ok? Então, a metodologia da identificação desse cenário se baseia numa flor, né? O pessoal do IPCC chama flor de risco. Já existem versões, ou pelo menos proposições com mais pétalas, mas a básica é essa, onde a gente relaciona a questão do perigo versus a vulnerabilidade e a exposição para compor esse risco, né? E aí, uma das contribuições que o plano, no nível nacional, pode trazer para os planos estaduais é trazer essa metodologia, apontar, vamos tentar seguir o mesmo caminho, né? É o único caminho? Óbvio que não. Existem várias formas de fazer esse mapeamento. Mas a gente está propondo um caminho a ser seguido, né? Onde a gente correlaciona o perigo, a vulnerabilidade e a exposição. Onde a gente substitui esses termos pelo índice de risco qualitativo, que eu vou apresentar para vocês, o índice de capacidade, o indicador de capacidade municipal, que é um produto gerado pela Defesa Civil Nacional, que, ao meu ver, é um instrumento magnífico para os municípios se autoconhecerem, né? Saberem, opa, quais são as minhas fragilidades, quais meus pontos fortes, né? E os modelos climáticos, fechando essa tríade. Como eu falei para vocês, o índice de capacidade municipal é uma ferramenta assim, super importante de autoconhecimento, né? Essa versão que vocês estão vendo aqui é a versão que vai ser implementada a partir do 2024, onde se pega 20 variáveis e se analisa cada uma dessas variáveis, dando uma pontuação, né? Onde os municípios eles vão ser enquadrados a partir de 3 categorias, onde tem os municípios prioritários, os não prioritários de grande porte, de pequeno porte. Em função da quantidade da pontuação que eles recebem aqui, eles são classificados em, deixa eu enxergar mais de próximo, em uma classe de alta capacidade, uma capacidade avançada, uma capacidade inicial, ou uma capacidade nula ou incipiente de enfrentamento aos desastres. É um demérito estar lá no D? Não, é só um sinal que vocês têm que ter. Opa, meu município pode melhorar essa capacidade de enfrentamento ao desastre. Esse é o retrato, né, de como o Brasil hoje, como esses municípios são distribuídos em função dessa sua classificação. A gente vê que a região norte e nordeste tem uma incidência maior do número de municípios classificados na classe D, e o sul e o sudeste com uma capacidade maior de enfrentamento. Quando a gente fala das mudanças climáticas, o que a gente fez? A gente foi ao INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o instituto responsável por fazer essas previsões climáticas, né? E perguntamos para eles, opa, qual é o melhor modelo a seguir se a gente quer olhar as particularidades de cada região? Lógico que não foi consenso, mas a maioria dos técnicos apontou para a gente esses modelos aqui, o Radigen, o Miroc e tudo mais, que estão baseados no modelo ETA, que utiliza e aí partimos a utilizar um cenário mais conservador, porque a nossa função não é implantar o terror, né? Às vezes eu acho que as pessoas utilizam o terror como uma forma de chamar a atenção, mas eu acho que às vezes uma conversa um pouco mais séria, sentada para discutir, né? Então a gente utiliza um cenário mais conservador, não é nem o menos traumático, nem o mais severo. A gente utilizou esse cenário aqui, e utilizando a combinação desses cenários, a gente utilizou algumas variáveis para indicar como vão se comportar os fatores deflagradores das ameaças que a gente está trabalhando. E aí esse é o comportamento dos fatores deflagradores que a gente utilizou, né? Precipitação extrema, né? Esse percentil 99, quer dizer, eu selecionei os eventos com 1% mais extremos, né? A precipitação total, a temperatura mínima, o acumulado de chuva em 5 dias consecutivos, o número de dias consecutivos com chuva e o número consecutivos de dias secos. Eles foram utilizados, desculpa, acho que eu pulei um slide.
eles foram utilizados para a gente determinar como os fatores deflagradores das ameaças que a gente está trabalhando vão se comportar. Por exemplo, quando a gente pensa em uma inundação, né, uma inundação rápida, a gente tem que pensar nas chuvas fortes, né, nos eventos extremos. Mas quando a gente pensa em movimento de massa, a combinação da precipitação com dias consecutivos de chuva traz essa combinação, né? Você encontra um solo saturado e tem uma chuva forte, ali a possibilidade de acontecer o movimento de massa é maior. Um outro exemplo é, por exemplo, estiagem. Se a gente tem um aumento do número de dias consecutivos secos e a diminuição de dias consecutivos de chuva, você tem uma propensão maior, uma susceptibilidade maior a acontecer a estiagem e a seca, né? E aí, todos os eventos, as ameaças que nós trabalhamos, nós escolhemos alguma dessas variáveis. E, por fim, o índice de risco qualitativo, onde a gente tentou procurar uma forma de mensurar o impacto dos desastres no dia a dia. Geralmente, se utiliza o número de óbitos como referência para quantificar esse impacto. Mas, infelizmente, não é só morte que ocorre durante o desastre. A gente também tem outros danos humanos, como, por exemplo, o número de pessoas que são hospitalizadas, o número de desabrigados, o número de desalojados. Então, a gente coloca nessa conta, além dos óbitos, também os danos humanos. E, por último, com um peso bem menor, comparado aos outros dois, a questão dos prejuízos totais, né? Infelizmente, nem sempre a gente olha, né, para os municípios que não têm morte, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Existem, dentro do banco de dados que a gente utilizou, com o S2ID, a gente conseguiu identificar 2 municípios no Rio Grande do Sul que, durante 2 anos consecutivos, perderam 30% do PIB municipal por causa de seca. Esses municípios não apareciam nas estatísticas. Eles estavam classificados lá entre os 5.570 municípios, estava lá em 5.500 e alguma coisa. Só que vocês conseguem imaginar o impacto que um município tem quando ele perde 30% do seu PIB? Durante 2 anos seguidos. Então, com essa proposta, a gente conseguiu trazer para a tona esses municípios que têm um prejuízo grande. Porque, dependendo da tipologia do desastre, ele não causa morte, né? Tudo bem, a seca causa morte, mas não é como um movimento de massa, uma inundação, né? Mas a seca traz grandes prejuízos. E com essa proposta aqui, a gente conseguiu trazer para a tona essa problemática. Então, a gente consegue, a partir daquela fórmula, criar cenários para 11 tipologias diferentes de desastres. Aí vocês me perguntam, e as outras tipologias? Por que elas não entram aqui? Porque, estatisticamente, dentro do S2ID, eles são muito poucos, né? Se você pega essas tipologias aqui, correspondem a 98, alguma coisa por cento dos eventos registrados. E aí, o que aconteceu muito com a gente? Você chegava num lugar, mas o meu município tem problema de subsidência. Várias casas já foram destruídas. Você chega em Maceió, um bairro inteiro foi destruído. Por que subsidência não aparece aqui? Estatisticamente, de uma forma geral, né? Lembre-se, isso é um plano nacional, tem que olhar para o Brasil como um todo, né? Não tem significância estatística. Poxa, mas no município tal, Mato Grosso do Sul, 30 municípios ocorre uma determinada tipologia, por que vocês não olharam para lá? Aí você vai na estatística, no banco de dados, não apareceu uma vez aquela tipologia. A culpa é de quem? A culpa é minha, do usuário do banco de dados, ou a culpa é de quem entra com os dados no S2ID? Então, é uma estrada bivúnica, né? Tanto de um lado como do outro. Eu posso ter algumas culpas, mas os municípios não entrarem lá com seu banco de dados, aconteceu o problema, também tem um pouquinho de culpa, né? Então, algumas das recomendações que a gente vai colocar ao final que a gente colocou ao final do produto 2, era justamente essa questão de reforçar a importância do S2ID para a gente poder fazer prevenção. A gente precisa entender o comportamento, já estou terminando, a gente tem que entender, a partir do banco de dados, como que se comporta a questão dos desastres no Brasil. Além disso, uma outra recomendação nossa é o fortalecimento do índice de capacidade municipal, que, quem não conhece, eu recomendo que entre no site da Defesa Civil Nacional para tentar entender um pouco mais. Então, esses são
os produtos que a gente gerou a partir do banco de dados, né? Só que nem sempre esse índice vai conseguir, o usuário do dia a dia vai conseguir entender esses números, né? Porque a gente esse é um risco qualitativo, né? Quanto maior a nota, maior é esse risco, mas a gente não consegue quantificar, né? Depois a gente pode ter uma discussão um pouco mais profunda sobre isso. Alternativamente, o que a gente trouxe? O cenário de tendência. O que é esse cenário de tendência? Ele é a união é o cruzamento entre o índice de risco e a capacidade municipal e as mudanças climáticas. Então a gente consegue identificar se o município ele tem um cenário muito ruim, aonde eu tenho uma combinação de uma mudança climática que vai piorar a condição da tipologia de desastre, e um município que não está preparado para enfrentar isso, ou seja, tem uma nota baixa no ICM. E o melhor cenário é quando as mudanças climáticas, de alguma forma, vão melhorar as condições para a questão dos desastres. Poxa, mas a mudança climática pode melhorar? Dependendo da tipologia, sim. Se a gente tem ali um problema de movimento de massa, a região está sofrendo seca, está aumentando, está diminuindo a quantidade de água, eu não tenho água, não tem deslizamento. Só que, por outro lado, lá no cenário de secas, vai piorar. Então, o pior cenário é quando eu combino tudo de ruim ou de menos favorável, e no melhor cenário quando eu tenho tudo favorável. O rosinha claro, a gente colocou a oportunidade de melhorar o ICM, ou seja, o município, através dos seus próprios recursos, pode tentar melhorar aquela condição. E o amarelo é que quando ele depende só das mudanças climáticas. E aí a gente faz um cenário para cada conjunto de topologia de desastre. Movimento de massa, incêndios florestais e seca e estiagem, erosão, ondas de frio. E é isso, gente. Infelizmente, em 15 minutos tem que ser corridos, né? E aí a gente vai ter um tempo aí para discutir. Obrigado pela atenção.